O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Aranyaka Parva. Capítulo 5. Vidura vai até os Pandavas. Vaisampayana disse, desejosos de viver na floresta, aqueles touros da raça Bharata, os Pandavas, com seus seguidores, saindo das margens do Ganges, foram ao campo de Kurukshetra. E realizando suas abluções no Sarasvati, no Drisadvati e no Yamuna, eles foram de uma floresta para outra, viajando na direção ocidental. E finalmente eles viram à sua frente as florestas Kamyaka, o retiro favorito dos Munis, situada em uma planície nivelada e selvagem nas margens do Sarasvati. E naquela floresta, ó Bharata, cheia de aves e veados, aqueles heróis começaram a morar, entretidos e confortados pelos Munis. E Vidura, sempre desejando ver os Pandavas, foi em um único carro às florestas Kamyaka, que eram cheias de todas as coisas boas. E chegando a Kamyaka em um carro levado por corcéis velozes, ele viu Yudhishthira o justo, sentado com Draupadi em um lugar retirado, cercado por seus irmãos e pelos Brahmanes. E vendo Vidura se aproximar de uma distância com passos rápidos, o rei virtuoso dirigiu-se ao seu irmão Bhimazena dizendo, com que mensagem Kshata vem a nós? Ele vem para cá, despachado por Sakuni, para nos convidar outra vez para um jogo de dados? Sakuni de mente pequena pretende ganhar outra vez as nossas armas nos dados. Ó Bhimazena, desafiado por alguém se dirigindo a mim, vem, eu sou incapaz de obstar. E se nossa posse do Gandiva se tornar duvidosa, a aquisição do nosso reino também não será assim. Vaisampayana disse, ó rei, os Pandavas então se ergueram e receberam Vidura. E recebido por eles, aquele descendente da linha Ajamida, Vidura, sentou-se no meio deles e fez as perguntas usuais. E depois que Vidura tinha descansado algum tempo, aqueles touros entre homens e perguntaram a razão da sua vinda. E Vidura começou a relatar para eles em detalhes tudo com relação à conduta de Dhritarashtra, o filho de Anvika. Vidura disse, o Ajatasatru, Dhritarashtra me chamou, seu dependente, diante dele me honrando devidamente disse, as coisas se sucederam assim. Agora, dize-me o que é bom para os Pandavas assim como para mim. Eu disse o que era benéfico para os Kauravas e Dhritarashtra. Mas o que eu disse não foi apreciado por ele, nem eu pude encontrar nenhuma outra direção. O que eu aconselhei era, ó Pandavas, muito benéfico, mas o filho de Anvika não prestou atenção a mim. Como um remédio não se torna atraente para alguém que está doente, assim as minhas palavras fracassaram em agradar o rei. E, ó tu sem inimigos, como toda esposa incasta na família de um homem de descendência pura não pode ser trazida de volta ao caminho da virtude, assim eu fracassei em trazer Dhritarashtra de volta. De fato, como uma jovem donzela não gosta de um marido de 3 marcas, assim mesmo Dhritarashtra não gostou das minhas palavras. Sem dúvida a destruição alcançará a família Kuru, certamente Dhritarashtra nunca obterá boa sorte. Pois, como a água caída em uma folha de lótus não permanece lá, meus conselhos falharão em produzir qualquer efeito em Dhritarashtra. O enraivecido Dhritarashtra me disse, ó Bharata, vai para onde quiseres. Nunca mais eu procurarei tua ajuda para governar a terra ou minha capital, o melhor dos monarcas, abandonado pelo rei Dhritarashtra, eu venho a ti para te oferecer bom conselho. O que eu disse na corte pública eu agora repetirei para ti. Escuta, e mantém minhas palavras em mente, aquele homem sábio que suporta todos os insultos graves empilhados sobre ele por seus inimigos, e pacientemente aguarda sua hora, e multiplica seus recursos, assim como homens gradativamente transformam um fogo pequeno em um fogo grande, governa sozinho toda esta terra. Aquele que, em prosperidade, desfruta de sua riqueza com seus partidários, encontra neles participantes de sua adversidade. Este é um melhor meio de assegurar partidários, e é dito que aquele que tem partidários ganha a soberania do mundo. E, ó Pandava, divide a tua prosperidade com teus partidários, comporta-te sinceramente com relação a eles, e conversa com eles adequadamente. Divide também teu alimento com eles.
e nunca te gabes na presença deles. Esse comportamento aumenta a prosperidade dos reis. Yudhishthira disse, recorrendo a essa inteligência elevada, imperturbado pela aflição, eu farei como tu me aconselhas. E qualquer outro conselho que tu possas me dar a respeito de hora e lugar eu seguirei totalmente com cuidado. Capítulo 6. Dhritarashtra pede para Vidura voltar para casa. Vaisampayana disse, ó rei, depois que Vidura tinha ido para a residência dos Pandavas, Dhritarashtra, ó Bharata, de sabedoria profunda, se arrependeu de sua ação. E pensando na grande inteligência de Vidura em questões ligadas à guerra e paz, e também no engrandecimento dos Pandavas no futuro, Dhritarashtra, atormentado ao se lembrar de Vidura, tendo se aproximado da porta da sala de estado, caiu sem sentidos na presença dos monarcas, à espera. E recuperando a consciência, o rei ergueu-se do chão, e assim se dirigiu a Sanjaya que estava a serviço. Meu irmão e amigo é como o próprio Deus da justiça. Lembrando-me dele hoje o meu coração queima de dor. Vai, traze para mim sem demora o meu irmão bem versado em moralidade. Assim dizendo, o monarca chorou amargamente. E queimando de arrependimento, e cheio de tristeza pela recordação de Vidura, o rei, por afeto fraterno, se dirigiu novamente a Sanjaya dizendo, ó Sanjaya, vai e verifica se meu irmão, expulso por minha pessoa vil pela raiva, ainda vive. Aquele meu irmão sábio da inteligência incomensurável nunca foi culpado nem da menor transgressão, mas, por outro lado, ele é quem sobre uma injustiça grave nas minhas mãos. Procura-o, ó sábio, e traze-o para cá, senão, ó Sanjaya, eu sacrificarei minha vida. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras do rei, Sanjaya expressou sua aprovação, e dizendo que assim seja foi na direção das florestas Kamyaka. E chegando sem perda de tempo à floresta onde os filhos de Pandu moravam, ele viu Yudhishthira vestido em peles de veado, sentado com Vidura, no meio de Brahmanes aos milhares e protegido por seus irmãos, assim como por Andara no meio dos celestiais. E, se aproximando de Yudhishthira, Sanjaya o adorou devidamente e foi recebido com o devido respeito por Bhima e Arjuna e os gêmeos. Yudhishthira fez as perguntas usuais acerca do bem-estar dele, e quando ele estava sentado comodamente, ele revelou a razão de sua visita nestas palavras, o rei Dhritarashtra, o filho de Anvika, ó Kshata, se lembrou de ti. Voltando para ele sem perda de tempo, revive o rei. E, o melhor dos homens, com a permissão destes príncipes Kuru, estes principais dos homens, cabe a ti, por ordem daquele leão entre reis, retornar a ele. Vaisampayana continuou, assim abordado por Sanjaya, o inteligente Vidura, sempre ligado aos seus parentes, com a permissão de Yudhishthira, voltou à cidade que recebeu o nome de Elefante. E depois que ele tinha se aproximado do rei, Dhritarashtra de grande energia, o filho de Anvika, dirigiu-se a ele, dizendo, somente pela minha boa sorte, ó Vidura, tu, ó impecável, conhecedor da moralidade, vieste para cá lembrando-te de mim. E, ó touro da raça Bharata, na tua ausência eu estava contemplando a mim mesmo, insone dia e noite, como alguém que se perdeu sobre a terra. E o rei então tomou Vidura em seu colo e cheirou sua cabeça, e disse, perdoa-me, ó impecável, pelas palavras que eu te disse. E Vidura disse, ó rei, eu te perdoei. Tu és meu superior, digno da maior reverência. Aqui estou eu, tendo voltado, avidamente desejando te ver. Todos os homens virtuosos, ó tigre entre homens, são, instintivamente, favoráveis àqueles que estão aflitos. Isso, ó rei, não é resultado de deliberação. Ó Bharata, os teus filhos são tão queridos para mim quanto os filhos de Pandu, mas como os últimos estão agora em infortúnio o meu coração se apieda deles. Vaisampayana continuou, dirigindo-se um ao outro assim em palavras apologéticas, os dois irmãos ilustres, Vidura e Dhritarashtra, se sentiram muito felizes. Capítulo 7. Duryodhana e grupo partem para matar os Pandavas. Vyasa os faz voltar.
Vaisampayana disse, sabendo que Vidura tinha voltado, e que o rei o tinha consolado, o filho de mente má de Dhritarashtra começou a queimar de angústia. Com sua mente nublada pela ignorância, ele convocou o filho de Suvala, e Karna e Dussasana, e se dirigiu a eles dizendo, o erudito Vidura, o ministro do sábio Dhritarashtra, voltou. Amigo dos filhos de Pandu, ele está sempre dedicado a fazer o que é benéfico para eles. Enquanto Vidura não consegue induzir o rei a trazê-los de volta, pensem todos no que possa me beneficiar. Se eu vir os filhos de Prita voltarem para a cidade, eu ficarei novamente emaciado por renunciar à comida e à bebida, mesmo que não haja obstáculos em meu caminho. E eu ou tomarei veneno ou me enforcarei, ou entrarei na pira funerária ou me matarei com minhas próprias armas. Mas eu nunca poderei ver os filhos de Pandu em prosperidade. Sakuni disse, ó rei, ó senhor da terra, que insensatez tomou posse de ti. Os Pandavas foram para a floresta tendo feito uma promessa específica, assim isso que tu receias nunca ocorrerá. Ó touro da raça Bharata, os Pandavas sempre são fiéis à verdade. Eles, portanto, nunca aceitarão as palavras do teu pai. Se, no entanto, aceitando as ordens do rei, eles voltarem à capital, violando seu voto, esta será nossa conduta, assumindo um aspecto de neutralidade, e em obediência aparente à vontade do monarca, nós vigiaremos de perto os Pandavas, mantendo nossos planos. Dussasana disse, ó tio de grande inteligência, é assim como tu disseste. As palavras de sabedoria que tu proferes sempre se recomendam para mim. Karna disse, ó Duryodhana, todos nós procuramos realizar a tua vontade, e, ó rei, eu vejo que a unanimidade prevalece entre nós no momento. Os filhos de Pandu, com paixões sob controle completo, nunca voltarão sem ter passado o período prometido. Se, no entanto, eles voltarem por falta de senso, derrota-os novamente nos dados. Vaisampayana disse, assim abordado por Karna, o rei Duryodhana com coração triste desviou o seu rosto de seus conselheiros. Notando tudo isso, Karna regalando seus belos olhos e gesticulando veementemente com raiva, se dirigiu arrogantemente a Duryodhana e Dussasana e ao filho de Suvala, dizendo, ó príncipes, saibam a minha opinião. Nós somos todos servos do rei, Duryodhana, servindo com palmas unidas. Nós devemos, portanto, fazer o que é agradável para ele. Mas nós não somos sempre capazes de procurar o bem-estar dele com presteza e atividade, devido à nossa dependência de Dhritarashtra. Mas que nós agora, vestidos em cotas de malha e armados com nossas armas, subamos em nossos carros e vamos juntos matar os Pandavas que agora vivem na floresta. Depois que os Pandavas forem aquietados e depois de eles terem partido na viagem desconhecida, nós e os filhos de Dhritarashtra encontraremos paz. Enquanto eles estiverem em infortúnio, enquanto eles estiverem em tristeza, enquanto eles estiverem desprovidos de ajuda, nós estaremos equiparados a eles. Essa é a minha opinião. Ouvindo essas palavras do filho do Auriga, eles repetidamente o aplaudiram, e finalmente exclamaram, muito bem. E dizendo isso cada um deles subiu em seu carro, e otimistas do sucesso, eles se apressaram em conjunto para matar os filhos de Pandu. E sabendo por sua visão espiritual que eles tinham partido, com aquele objetivo, o mestre Krishna de Vaipayana de alma pura os encontrou, e ordenou que eles desistissem. E despachando-os de volta, o santo, adorado por todos os mundos, rapidamente apareceu perante o rei cuja inteligência servia aos propósitos da visão, e que estava então sentado tranquilamente. E o santo se dirigiu ao monarca desta forma. Capítulo 8. Vyasa fala com Dhritarashtra. Vyasa disse, ó sábio Dhritarashtra, ouve o que eu digo. Eu te direi o que é para o grande bem de todos os Kauravas. Ó tu de braços poderosos, não me agrada que os Pandavas tenham ido para a floresta derrotados desonestamente, nos dados, por Duryodhana e outros. Ó Bharata, no término do 13º ano, lembrando-se de todas as suas aflições, eles despejarão armas causadoras de morte, assim como veneno virulento, sobre os Kauravas.
Porque o teu filho pecaminoso de coração perverso, sempre cheio de ira, procura matar os filhos de Pandu por causa de seu reino. Que o tolo seja contido, que o teu filho permaneça quieto. Ao tentar matar os Pandavas no exílio, ele somente perderá a própria vida. Tu és tão honesto quanto o sábio Vidura, ou Bhishma, ou nós, ou Kripa, ou Drona, ó tu de grande sabedoria. Desavenças com seus próprios parentes são proibidas, pecaminosas e irrepreensíveis. Portanto, ó rei, cabe a ti desistir dessas ações. E, ó Bharata, Duryodhana olha com tal ciúmes para os Pandavas que um grande mal será a consequência, se tu não interferires. Ou que esse teu filho pecaminoso, o monarca, sozinho e desacompanhado, vá ele mesmo para a floresta e viva com os filhos de Pandu. Pois então, se os Pandavas, pela associação, sentirem alguma simpatia por Duryodhana, então, ó rei de homens, a boa sorte será tua. Isto, no entanto, não pode ser. Pois é sabido que a natureza congênita de uma pessoa não a deixa até a morte. Mas o que Bhishma e Drona e Vidura pensam? O que também tu pensas? Aquilo que é benéfico deve ser feito enquanto há tempo, senão os teus propósitos não serão realizados.